Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aguardando aí você entrar para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus nesta segunda-feira. Cadê você? Nos aguardando um pouquinho. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Glória a Deus. Grande é o teu nome, Jesus. Nós temos aí já uma pessoa que chegou, está entrando. Estou aguardando você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Irmã Quitéria, que maravilha. Irmã Quitéria já está aí conosco. Anderson Teixeira, meu amigo. Você está bem, Anderson? Glória a Deus. Deus santo e poderoso. Anderson, vai lá no Messenger depois e me fala se você está bem, garotão. Saudade da sua pessoa, viu? Deus te abençoe. Pai do Senhor, Bactéria. Estou guardando aí os irmãos entrarem para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, né? Muito bom. Amém, Anderson. Se está na paz, está ótimo, né? Isso é bênção de Deus. Maravilha. Isso é bênção de Deus, Anderson. Estou aguardando aí você entrar para nós podermos falar um pouquinho da palavra. Hoje é segunda-feira, nós já estamos no dia 24 de janeiro, né, meus irmãos? 24 de janeiro nós já estamos e as coisas estão passando muito rápido, né? Eu queria essa noite assim, usar o meu tempo aqui no Facebook para falar um pouquinho sobre propósito. Nós fomos poderosamente ministrados esse final de semana ali na nossa igreja sede sobre propósito. E tudo na nossa vida tem um propósito. Deus, Ele controla a nossa vida como Ele controla a história. Deus, Ele tem tudo na palma da mão dEle. E Deus, Ele não faz nada sem que haja um propósito. E na nossa vida não é diferente. Nós estamos rodeados de propósitos. Só que os propósitos, para que eles se cumpram, nós passamos por um processo. Por exemplo, nós vamos ver pela vida do próprio Moisés, que Deus escolheu para um propósito. Moisés é fruto de oração, porque a Bíblia diz aqui no livro do Êxodo que o povo estava clamando a Deus e Deus ouviu o gemido desse povo. Se você vai, pastora Silvaninha, Luziano, Daniela, Rejane, olha, os irmãos estão chegando, né? Se você vai lá em Êxodo 2, os irmãos estão me ouvindo aí, dê um joinha, por favor, aí. Escreve aí, Luziano, se está ouvindo normal aí, tá tudo certo? Êxodo capítulo 2 fala que aconteceu que depois de muito tempo, o rei do Egito, ele morre. E os filhos de Israel agora estão sendo governados por um outro faraó. E o povo está gemendo.
E a Bíblia diz no versículo 24 que Deus ouviu o gemido do povo e lembrou-se Deus do pacto que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Então observe que Moisés, ele é fruto de um propósito. E ele é fruto de um propósito porque Deus tinha um pacto. Deus tinha um pacto com o povo. Deus, ele tinha algo para fazer por aquele povo. E aí Moisés, então, vai passar a fazer parte desse propósito. Então, talvez você que me ouve e que vai ouvir esse vídeo depois, você precisa entender que você é fruto para um propósito de Deus. E é interessante que são poucos os personagens da Bíblia que têm uma conotação tão grande de que a sua própria geração já é uma geração com um propósito. Moisés é aquele personagem que nós conhecemos, que nós recitamos de cor, nós sabemos muito bem a sua história. Ele deixa uma marca, ele deixa não só uma marca, mas muitas marcas. Porque todo mundo que é chamado por Deus para um propósito, ele vai ter marcas que serão lembradas. E talvez uma das marcas mais marcantes de Moisés ele tinha família, ele veio de uma família, ele é um homem que sai de uma família. Isso é tão importante, isso é tão lindo, que você vai observar que Deus, ele busca, entre as famílias de Israel, ou entre as famílias do povo de Jacó, alguém que pudesse gerar aquele propósito. E aí você vai ver que Moisés vem de uma família, de uma tribo chamada tribo de Levi. Ele vem dessa tribo. O seu pai, lá em Êxodo 6:20, diz que seu pai é Anrão e a sua mãe é Joquebede. Ele tinha família. E nós vamos observar que ele tinha irmãos. O pastor Eli, ele tinha Arão. Êxodo 4:14, ele tinha Miriam. Êxodo 15:20. Pois você vai ver que Moisés é tão ligado à família que ele também teve esposa. E a sua esposa era Zípora, Êxodo 2:21. Nós vamos ver que ele também tem filhos. Você vai ler lá em Atos 7:29 e também, se você ler em Atos 20 e Êxodo 2:22, mostra que ele tem um filho chamado Gerson e um outro filho em Êxodo 18 chamado Eliezer. Pai do Senhor, pastor Eli, tudo bem? Um abraço para o senhor aí, viu? Deus abençoe o senhor. O senhor sabe que o senhor mora no meu coração. Ele tinha um sogro também, né? O seu sogro chamava-se Jetro. Então nota-se que Moisés ele é fruto de um propósito que começa no desejo de Deus, começa na família. E nós precisamos valorizar a nossa família. O nosso propósito precisa estar ligado à nossa família. A família é fundamental para a nossa jornada cristã. Moisés, ele até foi tirado da sua família, mas Deus se incumbiu de levá-lo de volta para lá, porque ele vai para as mãos da filha de Faraó, mas a filha de Faraó depois leva ele para que a sua própria mãe cuidasse. Então, a família é importante. Nós estamos vendo hoje a desvalorização da família, e para que o propósito se cumpra, nós precisamos da nossa família.
Outra coisa marcante na vida de Moisés é que Moisés ele é gerado para um propósito e Deus o chama para que esse propósito se cumpra. E é interessante que Moisés, ele vai abrir mão de algumas coisas. Deus tira o Egito dele. Deus tira os tesouros do Egito dele. Deus tira ele de uma linhagem possível, linhagem sucessória de Faraó, Maria Angélica, paz. Deus tira prestígio, Deus tira honra, tira dinheiro. Por que Deus fez isso? Porque quem é gerado para um propósito precisa depender exclusivamente de Deus. E Moisés, ele passou a depender de Deus. Deus agora o chama para resgatar a nação. Você é chamado para um propósito. Só que lembre-se, quando você for chamado para esse propósito, você pode ser chamado para o propósito e pode ir consciente que você terá dificuldades. O povo de Israel só murmurava, só reclamava. O povo de Israel era um povo que não tinha cortado os seus laços com o Egito. Mas Moisés tinha o seu chamado. Ele permanece ali, ele não sai do lugar. Ele, em algumas vezes, ele passou as suas contrariedades, mas permaneceu na posição. Então, nós precisamos valorizar o chamado de Deus, porque se você foi chamado para um propósito, o chamado na sua vida deve ser valorizado. Você não deve desprezar o seu chamado. Você não deve desistir do seu chamado. Você não deve desistir daquilo que Deus prometeu que iria fazer na sua vida. Que você entenda que você foi chamado. Uma outra coisa marcante na vida de Moisés, Moisés ele tinha a marca do profeta, ele era um profeta. Esse homem é um homem diferente. Moisés vai escrever o Pentateuco, Moisés vai escrever a criação do mundo, Moisés vai escrever sobre aquilo que o homem jamais imaginaria. Moisés recebe de Deus e escreve. Um profeta de Deus, que tinha agora a obrigação de persuadir as pessoas, de tirar as pessoas do Egito, de convencê-las a caminhar com ele. No primeiro momento, Moisés olha as suas limitações. Isso é normal, irmãos. Todos nós somos limitados. Quando Deus nos chama, Ele nos chama do jeito que nós somos. E Moisés, ele vê a sua limitação. Moisés, ele vê que ele não serve para aquilo. Ele estava dizendo, eu sou limitado, gente. Porque se você for aqui, ó, na Bíblia, em Êxodo, capítulo 3, versículo, pastora Jéssica França, Deus abençoe. Olha lá, Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Quem sou eu para que vá a Faraó, para que faça sair os da casa de Israel? Olha só, Moisés reconhece que mesmo tendo estudado as ciências do Egito, tendo aprendido tudo no Egito, ele diz, quem sou eu? Ele diz, Deus, quem sou eu para fazer isso? Mas aí se você for ver em Êxodo 4, versículo 1, respondendo Moisés disse, mas eis que eles não crerão em mim e nem darão atenção à minha voz, porque dirão, Yahvé não te apareceu. Qual é o medo de Moisés? O medo de Moisés é ir
e eles não acreditarem que Deus estava com ele. Ele queria representar este Deus. Ele queria mostrar a essas pessoas que ele tinha autoridade de Deus. Moisés, ele tinha preocupações porque ele achava que ninguém iria ouvi-lo. Mas saiba de uma coisa nesta noite: Deus providenciará pessoas para que ouça. Pastor Dinei Costa, Lucas, meu sobrinho, a paz do Senhor a todos. Moisés, ele é um profeta, mas um profeta que não tinha a eloquência. Talvez você diz: eu não posso pregar porque eu não tenho eloquência. Olha lá no versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo, ele diz: depois disse Moisés a Yahvé: por favor, meu Senhor, eu jamais fui um homem eloquente, nem ontem, nem anteontem, nem ainda nesse momento. Lucas, a paz do Senhor, meu sobrinho, em que tu falas ao teu servo, pois a minha forma de falar é insegura. Irmãos, Moisés era inseguro. Aí tem gente que diz: pastor, eu não vou pregar porque eu sou inseguro, eu tenho a língua presa. Nesta versão aqui ele diz: eu tenho a língua presa. Mas aí Deus vem com uma resposta linda, e essa resposta cabe para mim e para você. A resposta de Deus é: quem deu a boca para o homem? Quem fez o mudo e o surdo ao que pode ver o cego? Não sou eu, Yahvé, Moisés? Meus irmãos, Deus está falando conosco, Lucas, esta noite. Mesmo que nós nos julguemos sem condições, Deus vai usar você. Deus vai usar você para um propósito. Você foi gerado por causa de um propósito. Você foi gerado por causa de um propósito. E Deus não olhou a sua eloquência, a sua capacidade, os seus estudos. Deus está olhando e dizendo: eu sou contigo. Porque olha o versículo 11, pastor Dimas, olha o que ele diz. Deus lá no versículo de número 14, Deus providenciarão. Deus providenciarão. E Deus está dizendo a Moisés: Moisés, não é você que vai falar, abre a boca, mas eu prepararei alguém para falar em teu lugar. O que nós precisamos é nos dispor. O que nós precisamos é usar o que nós temos na nossa mão. Então, enfim, depois de uma conversa, Emily, Gabriela, irmã Silvanete, depois de uma conversa insistente com Deus, lá em Êxodo 4:18, diz assim: e voltou Moisés, e foi aonde estava Jetro, seu sogro, e disse a ele: permita-me retornar e ir a meus irmãos que estão no Egito, para que eu veja se ainda vivem. Então disse Jetro a Moisés: vá em paz. Eu quero te dizer esta noite, você vai realizar o que Deus quer. Você vai realizar o projeto de Deus, porque Deus está dizendo para você: vá em paz, fique tranquilo, eu serei contigo, eu estarei contigo aonde quer que tu quiseres ir, aonde quer que tu fores. Só basta você aceitar o desafio de ser um profeta. Moisés tinha também uma marca marcante, que é a sua marca de líder. No ministério de Moisés, ele vai mostrar para mim e para você muitos atributos desta liderança. Você vai ver ele tendo coragem para falar com Faraó em Êxodo 5. Você vai ver ele se comunicando, ele sabendo buscar conselhos, delegar funções. Só que todo líder enfrenta oposição.
Moisés enfrentou oposições, e se você está enfrentando oposições, saiba, Deus te chamou para um propósito. O propósito vai se cumprir na sua vida. Talvez se levantou Faraó, talvez se levantou pessoas para impedir você de agir, mas Deus te levantou com um propósito. Deus te levantou para ser um legislador. Moisés sobe no monte, recebe a lei. Por que tudo isso, pastor? Porque ele se colocou à disposição. Se você quiser receber algo de Deus, se coloque à disposição. Se você quiser algo de Deus, tenha coragem de subir o monte. Tenha coragem de ter uma vida cristã. Tenha coragem de buscar a Deus no secreto. Vá para cima do monte. Busque Deus. Deus, por certo, te revelará. Deus, por certo, te dará coisas extraordinárias. Moisés, nessas suas intimidades com Deus, Deus lhe dá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus honra a atitude de Moisés ao ponto desses livros hoje serem chamados de Pentateuco, mas principalmente chamados de Lei de Moisés. Porque se você for lá em Lucas capítulo 16, olha Deus honrando aquele que se coloca na brecha Dimas para um propósito. Olha o que diz Lucas 16, 29. Lá diz assim, mas Abraão lhe disse a Moisés e aos seus profetas, tem a que eles escutem. Olha a lei de Moisés aqui. O próprio Cristo ministrou sobre a lei de Moisés. Nós precisamos entender que Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para um propósito. E se você for para o secreto, se você for para o monte, se você for para o lugar ali escondido, falar com Deus, Deus por certo vai revelar coisas extraordinárias. Deus, por certo, vai derramar a palavra sobre a sua vida. Deus, por certo, Ele vai te fazer ter uma vida de sucesso, uma vida de cumprimento da palavra. Deus vai usar o que você tem nas mãos, e quando você estiver diante do mar, e o mar estiver à sua frente, Deus usará você como instrumento dele, como nós estamos vendo aqui em Êxodo 14 a seguir. Deus está dando a Moisés a capacidade de pôr o seu cajado nas águas. Deus envia o vento, abre as águas. É o propósito de Deus se cumprindo. Eu quero terminar te dizendo, Moisés foi preservado por Deus lá quando ele nasceu, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida dele. Ele cumpriu esse propósito. E eu quero te dizer esta noite, você não nasceu como um acidente. Nós não somos um acidente. Nós nascemos com um propósito. E por mais que o homem, a mulher não queira, por mais que as pessoas não nos dê voto de confiança, nós louvamos a Deus porque nascemos com um propósito. Deus nos chamou, nos preparou, nos capacitou, irmã Rita Paulina. Deus está nos preparando, nos capacitando. Durante anos Moisés foi preparado, mas Moisés ficou 40 anos mexendo com as ovelhas lá no deserto. Talvez você está agora dizendo, pastor, está demorando na minha vida. Deus manda te dizer, o propósito nunca ficará tarde. O propósito nunca ficará tarde. O propósito vai chegar na hora certa. O propósito de Deus vai se cumprir. Alabassuri canta alabaxé. Deus está mandando te dizer esta noite, se prepara para o trabalho.
Se prepara para a grande obra que Ele vai fazer. Você nasceu debaixo de um propósito. Você foi gerado no ventre da sua mãe por causa de um propósito. E Deus, Ele é fiel nos seus propósitos. Deus, Ele é fiel. Pastor Daniel, lá de Uberaba, Deus é fiel nos seus propósitos. Não pense que você é um acidente. Não. Você tem um propósito. Deus te levantou na terra para cumprir os desígnios dele. E Ele está dizendo para você: vai, eu designei você para uma obra. Eita glória! Deus te designou para uma obra. Deus te designou para chegar em algum lugar. Deus está te dizendo esta noite: cuide do propósito, cuide da promessa que eu te fiz, porque quando você souber e entender o que Ele vai fazer através da sua vida, você vai saber que Ele é extraordinário. Sobe no monte. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você não existe à toa. Olha só, irmã Quitéria, nós não nascemos à toa. Nós não surgimos na terra à toa. Deus nos trouxe com um propósito. O propósito é como uma placa dizendo: siga adiante. O propósito está dizendo: defina um caminho. O propósito está dizendo: defina onde você quer chegar. O propósito está dizendo: você precisa saber aonde você quer chegar. Pastor, mas como eu vou descobrir o propósito? Salmo 119, versículo 27 diz: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Faz-me discernir os seus propósitos. Deus vai conversar com você hoje. Deus vai fazer você discernir os propósitos dele. Você entenda esta noite: Deus te preservou até aqui. Deus te preservou até aqui porque Ele vai cumprir o propósito. Ele vai cumprir o propósito que determinou. Mesmo que você esteja no beco sem saída, como Moisés um dia também esteve, mesmo que você esteja com a falta de água, mesmo que você tenha pessoas ao seu lado murmurando, dizendo para você: por que nos trouxe para esse lugar? Por que nos trouxe para morrer aqui? Deus está mandando te dizer: fica tranquilo, existe um propósito. Existe um propósito de Deus na sua vida. Oh, que maravilha! Existe um propósito de Deus para a sua família. Existe um propósito de Deus para a sua igreja. Existe um propósito de Deus para todas as pessoas que estão debaixo da terra. Para isso, você precisa conhecer o propósito. Você precisa estar diante de Deus e entender, como Moisés entendeu, mesmo lá no deserto, mesmo lá cuidando de ovelhas, mesmo lá sofrendo no calor do deserto, Deus cumpriu os propósitos. Eu não sei o que você quer. Talvez seja um casamento, prosperidade, saúde. Não sei o que você quer. Mas Deus está dizendo: eu sou o único que pode cumprir o propósito. Eu sou o único que pode fazer você alcançar a promessa. Então, creia essa noite. Creia essa noite que você está diante do Deus do propósito. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão me ouvindo agora. Eu estou encerrando, mas dizendo a você: não saia do propósito. Deus te preservou por causa do propósito. Deus te preservou para cumprir o propósito. A glória de Deus vai estar sobre a sua vida como esteve sobre Moisés. Saiba que você
quando entrar na sua tenda para orar, Deus estará lá com você. Deus estará cumprindo tudo que prometeu. Tudo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele não vai anular nada. Ele não vai deixar você no deserto. Ele te levará para uma terra que mana leite e mel. Eu sou grato a Deus, estou vendo aqui no Facebook os irmãos que estão conosco. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Parece que estou vendo ali o Marcelo, mais a Diná, o pastor Antônio Santos, o Anderson, o Dimas, o Lozeu, o Pedro, Silvonete. São muitas pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que nós possamos entender que Deus, Ele vai cumprir o que falou. Ele não volta atrás naquilo que falou. Que Deus possa te abençoar. Que você nessa noite durma entendendo que Deus, Ele vai cumprir tudo que prometeu. E como Ele fez na vida de Moisés, Ele está levantando você também essa noite. Não tenha medo, confie, creia e siga avante. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, eu termino, Senhor, a minha palavra aqui pelo Facebook, orando por todos os irmãos que estão online, por todos aqueles que vão assistir este vídeo. Senhor, que cada um tenha consciência, de que nós precisamos entender o propósito, pastor Antônio. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos caminhar neste propósito. Porque quando nós caminhamos, Senhor, neste propósito, o Senhor é fiel para cumprir. Eu quero te pedir nesta noite que o Senhor visite a casa dos irmãos, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão sofrendo, meu Deus, com o resfriado, com o Covid. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, vá ao encontro da necessidade dessas pessoas. Vá ao encontro da necessidade das pessoas que estão sofrendo. Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa, nos dá graça, nos dê uma noite de bênção, uma noite de vitória. Não nos deixa, Senhor, regressar ou, Senhor, voltar atrás naquilo que o Senhor determinou para nós. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desses que me ouvem e daqueles que ainda assistirão esse vídeo. Senhor, cuida de cada um. Cuida, Senhor, de cada um dos teus filhos. Não deixe, Senhor, os teus filhos ficarem pelo deserto, mas que eles cheguem em Canaã, que eles cheguem protegidos, guardados, libertos, e que o Senhor não permita que nem Faraó, que nem o deserto venha sucumbir à vida de nenhum de nós. É o pedido que nós lhe fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre você. Eu vou citar aqui os nomes que eu estou vendo aqui, eu vou citá-los para agradecer. Quero agradecer aqui nossa irmã Josi Moraes Santos, irmão Lozeu, irmã Rita, irmão Antônio, pastor Antônio. Quero agradecer a irmã Silvonete, quero agradecer o Anderson, está lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Quero agradecer o Marcelo, mais a Diná, o Pedro Mendes Carvalho, o Dimas, pastor Dimas, Deus abençoe, pastor Antônio, a pastora Regina, que a graça de Deus, a irmã Rita Paulina ali em Cássia, pastor Dinei ali de São Tomás de Aquino. Nós estaremos lá agora no final do mês, no dia 30, se eu não me engano, nós estaremos lá. Irmã Quitéria, Deus abençoe a todos. Eu tirei esse tempinho hoje para estar aqui deixando esta palavra. Lembre-se, você foi gerado por um propósito. O propósito de Deus nunca cessa. Lembre-se, pode vir o que vier, Deus honrará
a sua geração. Deus honrará a sua geração. Você foi gerado para isso. E você vai chegar lá. Amém? Irmão João Pereira, Deus abençoe. Irmã Nora, tem alguns irmãos aí nos assistindo. Irmã Nora, esposa do pastor Paulo, né? Pastor Paulo está lá no Paraguai, fazendo missões. A irmã Nora orando, né? Creio eu que eles chegaram. Se não chegaram, devem estar bem, né, irmã Nora? Estamos orando pelo pastor Paulo, para que Deus o leve e o traga na comitiva da Semicamp, um bravo guerreiro, pastor Paulo, que Deus possa abençoar ele em nome de Jesus. Quero ser grato a Deus pela vida da senhora, viu, irmã Nora? A senhora esteve conosco aqui em Patrocínio, não muito tempo, mas os irmãos aqui amam a senhora deixou um legado aqui, uma saudade muito grande. Irmão João Pereira, Deus abençoe, pastor João Pereira, Deus abençoe ele, a sua esposa, é uma grata alegria tê-los aqui, junto aqui comigo, curtindo aí o nosso vídeo, tá o diácono Eberton Corse, tem muitas pessoas que estão curtindo o vídeo, eu agradeço e quero dizer aos irmãos que eu estou encerrando, e se você quiser depois, esse vídeo estará também lá no meu YouTube, no meu canal, e você pode divulgar esse vídeo para outras pessoas. Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce e meigo Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas sempre. Se você crê nisso, diga amém e glória a Deus. E que a palavra do Senhor encontre morada na tua casa. Deus abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Pati Fabiano, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.